É impossível você achar que você vai viver uma vida inteira sendo exatamente a mesma pessoa. Eu já fui da igreja, crente de cabelão e que queria converter todo mundo. Esse não é um vídeo sobre ser ou não religiosa ou se está errado, se está certo. Esse é um vídeo para a gente conversar sobre como as mudanças acontecem na nossa vida e como isso é normal e aceitável. E deveria ser para as outras pessoas também. Pois é, gente, na minha adolescência e começo da vida adulta, eu era evangélica, crente mesmo. Tinha o cabelão enorme, passava da cintura, praticamente só usava saia e queria converter todo mundo. E assim, eu não estou criticando nem ridicularizando. Foi uma fase da minha vida pela qual eu tenho muito carinho. E que eu aprendi muitas coisas, conheci pessoas incríveis que estão na minha vida até hoje. Mas, tirando o fato do cabelão e de usar saia comprida todo dia, que é algo que só cabia a mim, a minha escolha, e só mudava a minha vida, querer converter todo mundo já não era algo muito interessante, não é mesmo? Mas isso aí é papo talvez para outro vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre as mudanças que acontecem na nossa vida. Se for parar para pensar, 100 anos é muito pouco. Mas sob a ótica da nossa vida, da nossa jornada de vida e de tudo que a gente vive, isso que a gente não vive 100 anos, né? É muita coisa. E é impossível você achar que você vai viver uma vida inteira sendo exatamente a mesma pessoa. As mudanças, elas acontecem e tá tudo bem. A única certeza que a gente tem realmente na nossa vida é que as coisas mudam. Além da morte. Eu não cresci em um lar religioso, meus pais não frequentavam a igreja e eles sempre me deixaram muito à vontade, muito livre para escolher qual caminho eu gostaria de seguir. Inclusive, nem batizada na igreja católica eu fui, porque quando eu nasci, minha mãe estava começando a seguir uma determinada religião, que não era católica, e ela não me batizou. E assim ficou. Hoje em dia, eu acho muito bom isso. Teve pressão de familiares para que eu fosse batizada? Claro que teve. Ainda mais no Brasil, um país majoritariamente cristão e católico, né? Naquela época. Mas, como todas as coisas mudam também, minha mãe também mudou, não seguiu essa religião, não tivemos uma religião a qual seguir quando eu era criança. E eu sempre me senti muito livre e à vontade para que, se eu quisesse escolher algum caminho religioso, eu poderia. E se eu não quisesse também, estava tudo bem. E a minha história com a religião começa onde? Na adolescência. Foi total escolha minha. Mais uma mudança em minha vida. Eu não era uma pessoa religiosa e eu comecei a frequentar uma igreja, fiz amizade, gostei do ambiente, as pessoas me acolheram, me receberam muito bem. Então, para mim, naquele momento, fez sentido. E eu comecei a frequentar, comecei a estudar, me dediquei 100%. Porque também uma coisa que eu sou totalmente contra é pessoas que estão na igreja porque a família obriga, só que elas não estão de corpo e alma. Elas estão ali representando um papel, mas dentro do coração, elas não queriam estar ali. Elas queriam estar seguindo, fazendo outra coisa, e muitas vezes aquilo ali nem faz sentido para elas. Quando eu fui realmente de coração. E permaneci na igreja por mais ou menos uns 8 anos. Fui batizada lá. Eu sempre fui muito tímida e a igreja foi um dos lugares assim em que eu pude me transformar um pouco mais nessa questão, me libertar um pouco do excesso de timidez que eu tinha. Isso também, se vocês quiserem, eu conto um pouco mais em outro vídeo, que eu acho que é algo bem legal para conversar, essa questão da timidez. Eu era muito tímida, assim, de ter vergonha de chamar o garçom na lanchonete. Mas a questão da igreja, também da faculdade que eu fiz, me forçaram a deixar de ser tão tímida e hoje eu sou muito grata por isso, por essa mudança também, por essa transformação também que me fez, que me abriu novas oportunidades, novos caminhos na vida toda.
Eu acredito fortemente que a gente está em constante transformação o tempo inteiro. As transformações que acontecem na gente não é só externa, ai, vai envelhecendo, o cabelo branco aparece, as rugas. Não, transformação, principalmente, eu acho que acontece dentro da gente, sabe? Com relação aos nossos pensamentos, a nossa visão de mundo, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. É todo instante. A cada dia a gente está nessa transformação, nessa mudança. E isso vai ditando o rumo da nossa vida. Quando eu estava mais ou menos com uns 22 anos, eu comecei a questionar muita coisa no meu ambiente, ao meu redor, dentro da igreja. E claro, é óbvio que em qualquer círculo social vai ter a laranja podre. Mas foi algo que na igreja me fez questionar muito a questão da hipocrisia que eu via em alguns círculos, em algumas pessoas específicas. Mas não por isso, gente, porque eu sei que quando a gente tá na igreja, a gente tem que olhar para Jesus, e Jesus é perfeito e o homem não. E eu sei disso, e eu tinha muita clareza disso, mas mesmo assim, dentro de mim, comecei a questionar muitas coisas, o que fazia sentido, o que não fazia mais, e comecei a entender que talvez aquele não era o caminho que eu gostaria de continuar. Mas aí entra uma questão que pesa muito quando a gente quer mudar. Quando a gente quer mudar, não. Quando a gente está mudando, a gente sabe que a gente está mudando, mas a gente sabe que vai ter um empecilho externo, que são as pessoas à nossa volta. A gente sabe que a gente está mudando, mas a gente não se permite viver essa mudança muitas vezes no momento em que está acontecendo, porque a gente tem receio das expectativas do outro. E acho que isso é uma das coisas que mais pesam, assim, para quando a gente está se transformando, porque se a gente soubesse que ninguém espera nada da gente, a gente simplesmente mudava, seguia um novo caminho, e tá tudo bem. Mas a gente sabe que as pessoas ao nosso redor, elas tem uma expectativa sobre nós, assim como nós temos também sobre as pessoas próximas da gente, as pessoas que a gente ama, da nossa família, nossos amigos, enfim. Todo mundo cria expectativa em cima do outro. A gente precisa trabalhar melhor isso. Não podemos criar expectativa em cima dos outros, mas a gente cria. Então isso é dos processos, isso é uma coisa que mais dificulta no processo de transformação de caminhos e da pessoa que a gente está se tornando. Esse que foi o momento assim mais crucial, porque quando eu já entendia que eu não queria estar na igreja, o que eu pensava? É só uma fase. Tô vivendo coisas diferentes do que eu estava acostumada. Daqui a um tempo eu vou voltar e tudo vai voltar ao normal. É só um momento que eu tô vivendo. Logo eu vou estar no caminho de novo, fazendo o que eu sempre fiz. E sendo a pessoa que as pessoas esperavam que eu fosse. Mas aí, depois de uns meses, eu percebi que não era só uma fase. E aí, eu vejo que, na verdade, essa fase, ela foi um momento de transição. Para eu me entender, para eu me conhecer e compreender quais as mudanças que estavam acontecendo, o que fazia e o que não fazia mais sentido para mim. E aí eu realmente entendi onde é que eu queria estar, quem eu queria ser a partir daquele momento. Mudar não é fácil. E às vezes a gente não quer aceitar que a gente está mudando. Às vezes a gente quer insistir que a gente continua sendo aquela mesma versão que as outras pessoas conhecem. Mas a gente não é, a gente sabe lá no fundo que a gente não é mais aquela versão. Mas às vezes nem a gente mesmo quer aceitar isso. O que pra mim, assim, acho que foi crucial para eu entender que realmente eu estava no momento de transformação. Foi uma coisa que eu exercito até hoje, na minha vida, assim. Aprender a isolar o que vem de você e o que vem da expectativa do outro. Porque no fim as coisas viram um bololô só e aí a gente fica confuso e acha que, na verdade, a gente está querendo aquilo que o outro quer. Mas se a gente parar para pensar e tentar separar as coisas, a gente vai ver que não é. Ou às vezes é. Às vezes vai chegar à conclusão que é. Mas isso é importante. Você treinar e aprender a isolar. O que vem de você? O que vem da expectativa do outro sobre você? Porque muitas vezes a gente sente, eu quero seguir este caminho, eu quero fazer tal coisa, mas quer mesmo? Aí outra coisa que eu acho importante é
você sentar com você mesmo e conversar. O que realmente você gosta? O que realmente você está sentindo? E o que realmente você quer fazer a respeito disso? Quem realmente você é? Qual caminho realmente você quer trilhar daqui para frente? Senta com você. Tenta isolar o que vem de fora. Eu sei que é difícil, mas é possível. Tenta isolar o que vem de fora, para realmente entender o que está se passando dentro de você. Às vezes a gente acha que é uma fase que a gente está vivendo, que a gente vai voltar para aquele mesmo lugar, daquele mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, mas na real não é. É só um momento de transição, de você se entender, se compreender, se autoconhecer, olhar para si, pega você assim, ó, coloca sentadinho na sua frente, fala, vem cá, minha filha, vamos conversar. Vamos conversar, eu e você, eu e eu, para entender realmente o que a gente quer, sem interferência externa, sem os trovão tudo aí que tá caindo em volta de nós. E depois disso, gente, mudei muitas vezes também. A gente muda todo o tempo. Isso é uma certeza, que a gente tá mudando e que a gente vai mudar. E que a pessoa que a gente é hoje, talvez não seja exatamente a que a gente vai ser daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Ah, mas isso aí é duas caras. Não é essa questão, gente. Assim, a essência da gente, que a gente realmente é lá no fundo, não muda. Mas os papéis que a gente representa, que a gente vive, às vezes a nossa visão de mundo vai mudando, vai se transformando. E tá tudo bem, viu? Tá tudo bem mudar, gente. Isso é algo natural da vida. Natural. Não é vergonhoso mudar. Não é vergonhoso escolher trilhar um novo caminho. O que mais importa é você estar em paz com você mesmo. Com você mesmo. Não com o restante do mundo. É importante? É também. Mas às vezes a gente se anula muito para agradar o restante do mundo. E que gostoso que é mudar, gente. É muito bom. Tem duas coisas assim que eu acho que resumem tudo isso que eu falei, que é... duas palavras que eu não gosto de usar com muita frequência, é sempre e nunca. São duas palavras muito fortes e imutáveis. Imutável não tem a ver com a gente ser humano, não tem não. Porque a gente falar que a gente sempre vai ser uma coisa, ou sempre vai fazer uma coisa, ou que a gente nunca vai ser, nunca vai fazer, você acha mesmo? Você acha mesmo? Hoje em dia eu nunca falo nunca. Se eu quiser trilhar um outro caminho, eu vou trilhar. Às vezes um que não faz nem o menor sentido pra mim hoje, mas lá na frente pode fazer. Ah, eu sempre vou fazer isso? Eu nunca vou fazer isso? Eu acho que é inocência demais a gente achar que a gente pode dizer sempre ou nunca. A única certeza de tudo é a mudança. Eu sou a Gabriela Luz e por aqui eu compartilho com vocês a minha visão de mundo sobre o mundo. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal.